Em 1978, aqui nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, nasceu o Movimento Negro Unificado, o MNU. E um dos motivos para a criação desse movimento foi a morte de Robson Silveira da Luz, preso, torturado e morto pela polícia em plena ditadura militar. Eu sou Gil Luiz Mendes, repórter da Ponte Jornalismo. E a história da vida e da morte de Robson Silveira da Luz e o desarquivamento do seu processo depois de 44 anos é o que vamos contar a partir de agora. Houve o roubo, né, de uma caixa de frutas, né, uma coisa que é banal, né. Eles conheciam o feirante, né, compravam do feirante e aí depois eu vou lá e pago para ele, né. Não foi o roubo tradicional, né. Depois eu vou lá e pago, pronto, não tem problema isso. Ele brincando, ele resolve pegar uma caixa de frutas e sai comendo junto com os amigos. Uma das vizinhas que viu denunciou para um ex-policial que morava lá e não gostava de pretos. Esse ex-policial denuncia para a polícia e aí começa toda a trama. Robson é sequestrado, na verdade, ser viciado e morto violentamente por repressão policial em 1978. É perseguido por 5 dias, uma semana quase, em Guaianazes, mas não foi encontrado porque estava trabalhando aqui no centro, no seu bar, que tinha com o pai. E já tinha sido avisado pelos vizinhos, a polícia veio aí, tá te procurando. Falou, seu Joaquim da feira é meu amigo, eu vou pagar ele, vai tá tudo certo. Mas aí no final de semana, quando ele para em casa, no time de futebol que ele jogava, o Botafogo de Guaianazes, ele já estava descendo do ônibus para entrar para a várzea para jogar bola, é abordado pela polícia ainda sobre esse furto das caixas e aí é sequestrado e é ser viciado. Mas é importante que não quero entrar muito no detalhamento disso, porque a melhor testemunha disso é uma voz que agora está sendo ouvida, que é a voz da Sueli, que é a voz da Vivi, da esposa dele. Eu não sabia de nada. Aí eu estava em casa, dormindo, acordei, o menino batendo na minha porta, eu falei, o que foi, Zedô? Que era um colega da gente. Falei que ele namorava com uma menina que morava comigo. Aí eu falei, o que foi, Zedô? Ele falou assim, olha, Vivi, pegaram o Robson e colocaram ele no pau de arara. Ele gritou a noite todinha. E ele apanhou muito. E eu, quem fez isso? Aí ele falou, foi na delegacia. E aí ele é levado para a 44ª DP de Guaianazes, e aí sofre tortura, ele teve o rim perfurado, perda dos dentes, braço quebrado, todo tipo de tortura que é sui generis à ditadura, né? E aos aparelhos repressivos. Já sabendo o que estava acontecendo, eu fui para a delegacia. Eu cheguei na delegacia, do jeito que eu estou falando aqui para você, eu expliquei para o delegado. Aí o delegado falou assim, olha, não tem ninguém aqui com esse nome. Eu falei, como que não tem? Se o menino que estava na cela com ele, falou que ele entrou vomitando sangue e jogando uma coisa estranha para fora. Como que não tem? Ele falou, não tem. Eu falei, tem sim. Ele falou, a senhora está duvidando de mim? Eu falei, eu estou duvidando porque o menino é de confiança. Ele falou assim, não tem ninguém. Aí um outro chamou ele, o delegado virou as costas. Aí o delegado virou as costas, eles todos presos, eles escrevem num livro preto grande. Eu fui e arranquei a folha. O delegado falou assim, ele não está aqui. Nós estamos sabendo de um atropelamento que houve com um rapaz. Mas não foi aqui.
Eu falei, e onde está esse rapaz? Aí ele falou, está internado em São Miguel. E eu, para São Miguel. Fui para São Miguel. Cheguei lá em São Miguel, tentei entrar, a polícia não deixou. Não, você não entra aqui. Eu falei assim, mas eu quero saber, porque eles, quando eu falei, Robson Silveira da Luz, para aquelas meninas que faz a ficha, elas perguntaram assim, mas aí o policial pegou e deu o sinal para ela calou a boca. E para mim, foi o pingo no i. Falei, ele está ali dentro. Aí o policial pegou e falou assim, quem é ela? Aí ele falou assim, essa daqui é a esposa dele. Ele falou, mas eu já falei para ela não vir. Eu falei, filho, eu já vi o que vocês fizeram com meu marido. Agora não adianta vocês esconder mais. Eu quero acesso livre. Aí ele pegou e falou assim para mim, mas a senhora sabe que não poderia a senhora ter visto. Aí eu falei, o que aconteceu com ele? Ele falou, ele foi atropelado por um carro. Eu falei, ele não foi atropelado por um carro. Eu tenho prova que ele não foi atropelado por um carro. Aí ele falou, me amostra. Eu falei, não sou besta. Você não vai mostrar uma coisa que eles iam tomar de você. Porque aí eu já não dava vida para mim também. Porque no tempo que nós estávamos, eles matavam as pessoas que enfrentavam eles. E eu sabia que eu ia morrer. Então vamos. Vamos lá enfrentá-lo. Quando chegamos perto dele, ele estava tão machucado, ele estava com o rosto. Você via a marca, ele era bem negro, mas você via o rosto dele, as marcas assim, mas bem escura. Parecia que tinha posto um óculos nele. Estava todo machucado. Aí ele chorou e falou assim, não me deixa aqui mais só, Vivi. Eles estão aqui, eu estou com medo, não me deixa só. Eu falei, de hoje em diante você não vai ficar só. Aí ele pegou, ficou lá, acho que 4 dias, não me lembro muito, de 4 a 3 dias. Aí fizeram a cirurgia nele, porque ele vomitava o fígado, ele vomitava o rins, bateram muito nele nas costas, colocaram ele numa cadeira e colocaram um ferro aqui, e bateram, deram choque. Ele estava com o pé em carne viva, ele não estava pensando que ele ia morrer. Aí eu fui 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia eu conversei com ele. No 4º dia, eu falei para ele, vou te trazer chinelo, trazer as coisas assim que você leva para o hospital. Ele pegou e falou, tá bom. Aí eu cheguei lá, conversei com ele, levei o chinelo, levei as coisas para ele. Quando eu saí, ele morreu. Aí ele morreu, aí começou nossa luta. Se não o único, um dos poucos acontecimentos em que dentro da ditadura consegue se vencer a ditadura, né? O acontecimento do assassinato do Robson é em 1978, o caso se estende até 88, antes da redemocratização, antes da Constituinte, então a gente não tinha um aparato legal da Constituinte, e aí o delegado de plantão, Luiz Alberto Abdala, e os policiais são afastados, né, são exonerados da função pública. Robson morava com Dona Sueli aqui nessa casa em Guaianazes. Só depois de 40 anos que Dona Sueli veio a receber algum tipo de indenização do Estado. Em relação à condenação dos policiais, ela acredita que não houve justiça. Na hora que ele foi condenado, você se sente um alívio. Mas depois, você vai atrás, é só uma maquiagem que eles fizeram. Que eu sou franca a dizer. Eles só fizeram uma maquiagem. Eles condenaram naquela hora, mas eles foram morar nos Estados Unidos. Então, para mim, foi uma maquiagem, não foi? Porque se você é condenado, a gente pobre, você paga numa cadeia.
Eles pagam nos Estados Unidos? Eles vão morar nos Estados Unidos? Aí você vai dizer que isso foi uma condenação? Olha, eu recebi de indenização 30 mil reais. Porque foi dividido em 3. Por Rogério, que é filho, por Márcio, que morreu, mas o filho dele recebeu, e para mim. É bem verdade que os movimentos sociais de qualquer ordem naquela época, em 78, embora estivesse num período chamado de transição lenta e gradual, com o João Figueiredo, estavam todos ofuscados, né? Não podiam se reunir. Oswaldo Rafael resolve reunir amigos e aí impulsionar a reorganização desses movimentos que estavam na clandestinidade. E aí a morte de Robson Silveira da Luz acaba sendo um incentivo impulsionador junto com outros fatos, como a expulsão de atletas do vôlei negros do Clube de Regatas Tietê, a expulsão desses atletas, acaba sendo impulsionador a reorganização dos movimentos pretas e pretos no Brasil. Para nos ajudar a contar essa história, a gente convidou José Adão e o Rafael Pinto. Adão é membro fundador do Movimento Negro Unificado, enquanto o Rafael é primo do Robson e também foi militante político nos anos 70, escrevendo para o jornal Versus. A morte do Robson foi algo natural, tá? Na conjuntura de 1978, o que nós tínhamos acumulado já naquele período? Nós estávamos já ocupando um espaço na imprensa alternativa na época, no jornal Versus. Então, foi esse o processo. Na verdade, a notícia do assassinato do Robson, ele veio também com um conjunto de outros casos, entendeu? Veio também a questão da discriminação dos meninos de atletas negros no Clube Tietê, e também na Lapa teve o assassinato também pela polícia de um outro trabalhador, o Newton Lourenço. Então foi essas questões que nós abordávamos e abordamos naquele período. Foi quando nós decidimos fazer uma convocação para uma primeira reunião no dia 18 de junho, né, que foi o dia de fundação do Movimento Unificado, né, tendo o caso dos garotos e principalmente do Robson Silveira da Luz como o foco central dessa união, né, contra esse crime bárbaro. O Movimento Negro Unificado intensificou o debate e ações contra o racismo no Brasil. Em um primeiro momento, através de publicações, atos públicos e núcleos organizados em associações, sindicatos e universidades. A luta do MNU, em 1984, resulta no Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no governo de São Paulo, sendo assim o primeiro órgão público voltado para a comunidade negra. Um outro marco do Movimento Negro Unificado é ter feito parte da Comissão Arinos, que criminalizou a discriminação racial na Constituição de 1988. A realidade nossa em relação à violência policial é uma realidade histórica. Ela é histórica. Então, naquele momento, e é importante falar sobre isso, né? E o Adão, e nós participamos o quê? Que conceito que nós criamos? No período da ditadura, os presos políticos, do ponto de vista da análise do conceito que a esquerda tinha na época, eram presos de ideias. E nós não utilizávamos o conceito do racismo estrutural, não utilizávamos esse conceito, tá? Mas nós já conceituávamos, nós inclusive do MNU conceituávamos que um preso que fazia um furto por uma questão de uma galinha, e também um alto grau de analfabetismo da população negra, que ele ia para a polícia e ele era condenado. Então muitos negros eram condenados em função de pequenos furtos. Quando nós vimos esse encarceramento que hoje existe
e o processo histórico da repressão policial em relação aos negros se dá desta maneira. Tanto é que nós conceituávamos naquele momento que a repressão policial impedíamos, inclusive, que nós nos organizássemos politicamente. Se hoje, 2022, a revelação de tortura que foi testemunhada, comprovada no Superior Tribunal Militar em 1977, quer dizer, Superior Tribunal Militar, né, avaliando depoimentos em 1977. Parte do juiz considerou isso inaceitável, né, na cultura militar, né? E então, se com presos políticos de estatura com advogado acontecia isso, imagina com pessoas negras, né? Então era comum, né? Era comum, porque a gestão do Estado a lá brasileira, né, ainda é uma gestão herdeira do colonialismo, do escravismo e de toda a brutalidade que aconteceu naquele período. O apagamento é constante, né? Está dentro da ideologia colonialista que a gente ainda é atingido, né? Se conta muita história, como você falou, do Stuart Angel, do Vladimir Herzog, de toda uma militância branca e burguesa, de classe média, que era intelectual porque estava na academia também e utilizava a academia como panfleto de militância, mas não se fala dos pretos e pretas, né, e dos minorizados, subalternizados que estavam também nesse contexto. Inclusive não se falam tanto da presença deles quanto da morte deles, nem nos autos e nem para aqueles que participem de uma militância política contra-hegemônica. A gente deve muito esse esforço de contar a memória de pretos pelos próprios pretos, porque a gente pode chamar hoje de uma determinada elite intelectual preta. É bem verdade que não é elite, mas é uma maneira de tratar aqueles que tiveram a oportunidade naquele momento de acessar o ensino superior, né? E são essas pessoas responsáveis pela reorganização dos movimentos negros e negras. São pessoas que têm esse contato com um certo grau de conhecimento e possuem redes de contatos que podem lhe fortalecer na caminhada. Então, é importante valorizar a memória e contar a memória por nós mesmos para saber como de fato era contado antes. Eu acho muito importante, tanto para mim, que sou a esposa dele, como os negros. É muito importante. Como se diz, uma história que não pode ficar assim, em vão e ficar esquecida. Porque se eles fez isso com ele, eles fazem com outros e outros e outros e vai seguindo. E eu acho que a cor não é nada. Desse não